Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Deixa eu ajeitar o cabelo. Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira, entre 10 e 11 horas da noite, tem relato ao vivo para vocês. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. 12:30, horário do Matheus, mas por enquanto ele está numa pausa, mas é por um bom motivo. Logo mais adiante vocês vão entender, vocês vão saber novidades, tá bom? Vocês vão gostar. E logo ele volta com os vídeos, tá bom? Não se esqueçam de fazer uma visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, que tem camiseta nova por lá. Camiseta à venda já na loja, que é a camiseta do gatinho preto. Olha cá. Olha cá. A camiseta do gatinho na frente da lua aqui, ó. Brilha no escuro, certo? Vai lá e garante a sua na Loja Assombrada. Certo? E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Vamos então ao relato de hoje, que é Vai que a vovó te protege. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Isso, vamos lá. Sei que está chegando o Natal. É que esse relato, pessoal, é de 2016. A pessoa me enviou em 2016, eu tô contando agora, tá? Ela mandou dia 9 de dezembro de 2016, então por isso o contexto é esse. Sei que está chegando o Natal e que é bom postar relatos de espíritos mais amigáveis, então lá vai. Queria contar o meu relato de quando vi o espírito da minha avó materna em 2008, no mesmo ano em que ela faleceu. Meu nome é Fulana e hoje tenho 26 anos. Bom, moro no estado de São Paulo. Ela faleceu em abril de 2008. Eu ainda tinha 17 anos e meu aniversário foi 5 dias depois de sua morte. Sem contar que ela morreu na véspera do aniversário da minha mãe e foi enterrada no dia do seu aniversário. Bom, ela estava internada desde o começo de março e tinha oscilações entre melhoras e pioras, mas sempre esteve consciente. Para todos nós foi muito difícil saber que ela estava internada, pois foi uma doença que a atacou assim muito rápido. Não sei dizer o nome da doença, porque era um nome esquisito, mas sei que é uma doença que ataca os músculos causando formigamento. Começa pelas pernas e aquilo vai subindo até que ataca os órgãos principais. Eu sempre ia no hospital para visitá-la, mas guardava comigo uma tristeza por não ter dado atenção suficiente para ela enquanto ela estava bem. Sei que no dia 9 de abril, dia de sua morte, eu estava na faculdade, em São Bernardo, e voltando do intervalo, eu e mais 7 pessoas ficamos presas no elevador. Passamos mais de 1h30 presos naquele cubículo, pois ultrapassamos o limite de pessoas que podiam andar no elevador. E o bombeiro, super simpático, resolveu nos deixar lá por mais tempo, para nos dar um castigo. Pois era comum que os alunos entrassem aos montes no elevador e ele sempre travava por excesso de pessoas. Eu sei que nesse tempo em que estávamos trancados no elevador, meus pais tentavam me telefonar, me avisar que eu teria que dar um jeito de pegar carona para ir embora da faculdade naquela noite, pois eles não poderiam ir me buscar. Assim que o bombeiro nos liberou de dentro do elevador, o meu celular recebeu um monte de mensagens e naquela hora eu senti que havia acontecido alguma coisa. Mas a minha mãe disse que não. Me afirmou que meu pai só precisava passar no hospital para fazer não sei o quê e que não daria tempo para ir até a faculdade para me buscar. Falei com uma amiga minha que morava próximo à minha casa para irmos embora junto naquele dia. Eu já não tinha clima para mais nada, pois eu queria chegar logo em casa para ter certeza do que estava acontecendo. Nem esperamos o resto das outras aulas e fomos embora. Eu, já chorando, cheguei em casa e meu pai não estava, somente a minha mãe.
que pediu para eu parar de ser desesperada, porque não havia acontecido nada. Sei que meu pai passou em casa para buscar minha mãe e não me deixou ir junto, dizendo que estava tudo bem. E eu acabei acreditando e fiquei ali mexendo na internet. Eis que eu vi que o meu primo, também neto dela, havia atualizado o status do Orkut para luto. Pronto, aquele foi o jeito sutil de eu ter a certeza de tudo o que estava acontecendo. Liguei imediatamente para os meus pais voltarem e virem me buscar. Aí é que eles me contaram o que havia acontecido. E que a minha avó havia falecido por volta das 9h20 da noite, hora em que eu fiquei presa no elevador. Foi uma madrugada horrível e um dia e meio... foi uma madrugada horrível e um dia meio que desesperador, porque eu nunca havia perdido ninguém. E a minha avó foi quem sempre cuidou de mim quando eu era criança. Então, guardei para mim que eu não havia dado a atenção necessária para a pessoa que me ensinou muita coisa na minha vida. Inclusive, me ensinou o quanto era dolorido perder alguém amado. Era meio-dia quando o velório e o enterro terminaram. Saí do cemitério abraçada na minha mãe e estava uma garoa fina. Eu estava chorando muito e falei em voz alta: Vó, se você me perdoa por eu não ter te dado tanta atenção, faz chover. Eis que na mesma hora caiu uma chuva bem forte. Minha mãe não é muito de acreditar nesse tipo de coisa e me olhou com um olhar desconfiado. Nisso eu pedi de novo: Ah, é? Você tá me ouvindo? Então, faz parar de chover. E nisso a chuva cessou. Minha mãe deve ter ficado assustada e logo me disse: Fulana, para com isso. Eu sorri, meio que não acreditando no que estava acontecendo, e falei pela última vez: Eu sei que você tá me ouvindo, vó, e que me perdoou, mas pela última vez, faz chover, mas que chova muito agora. E mais uma vez o que eu pedi aconteceu. Caiu uma tempestade do céu. Ainda bem que eu estava falando tudo em voz alta e que a minha mãe ouviu tudo, senão ela nunca ia acreditar em mim. Bom, tudo isso aconteceu no dia 10 de abril. Na família da minha mãe, a irmã do meu avô, que eu considerava como minha avó materna, porque não cheguei a conhecer a mãe da minha mãe. Ela também estava internada com câncer, que já era terminal. E o que aconteceu? Ela faleceu dia 13 de abril, véspera do meu aniversário, e foi enterrada dia 14 de abril, no dia do meu aniversário. Olha, os aniversários daquele ano foram marcados desse jeito horroroso. Alguns meses se passaram e em agosto do mesmo ano, os meus tios me deram uma viagem para Goiás. Eu fiquei super animada porque eu iria viajar com essa minha tia que me deu a viagem e com umas primas minhas, que eu considero como irmãs. Chegando em Goiás, fiquei um pouco apreensiva porque a diversão principal era em toboáguas e piscinas e eu não sei nadar. Aliás, eu tenho pavor de água. Mas nem comentei nada com ninguém e também não fiquei descendo em toboáguas nem nada. Só curti os suquinhos, as risadas e os pezinhos dentro da piscina. Aí apareceu um fotógrafo e eu curti umas fotos também. E esse fotógrafo cismou comigo, tirou um monte de foto e me deu o cartão dele, dizendo que queria se casar comigo porque os meus olhos brilhavam. Hã? Dei risada, li o cartão e vi que o nome dele era Fulano de Tal. E vi que a logomarca dele, o logo, era tipo umas sombras escuras entrelaçadas. Joguei o cartão fora, nem liguei. E no decorrer do dia, aquele fotógrafo estava sempre ali rodeando, tirando foto das minhas primas e minhas também. Depois de um tempo, esse mesmo fotógrafo começou a se fazer de cartomante e dizer o futuro de uma das minhas primas. E começou a falar coisas para mim também. Eu dava risada como quem não acreditasse no que era falado, né? Só para ele sair de perto. Mas quando ele me disse que havia duas mulheres, duas senhoras querendo falar comigo, aí eu fiquei meio interessada.
Afinal, duas senhoras importantes da minha vida haviam falecido naquele mesmo ano. Mas minha tia impediu que a gente ficasse conversando com aquele senhor, porque ele dizia que para a gente fazer essa consulta com ele tinha que ser num lugar mais reservado. Fiquei morrendo de vontade e de curiosidade, né, em saber quem eram aquelas duas senhoras e o que elas tinham a me dizer, porque eu sabia que poderia ser as minhas avós falecidas em abril, mas ficou por isso mesmo. Fomos para o hotel, jantamos, assistimos Simpsons na TV e dormimos. E foi aí que tudo aconteceu. Ainda dormindo, eu ouvia uma voz na minha cabeça que me dizia: pode ir em todos os brinquedos, eu tô aqui e vou te proteger. Eu acordei, mas acordei mesmo. Eu não estava em meio... Eu não estava em meio sono, nem nada disso. Abri os olhos e eu a vi ali, bem na minha frente. Eu estava de lado na cama e ela em pé, na lateral da minha cama. Mas ela estava volitando, estava flutuando ali, porque eu tive que olhar para cima para ver o seu rosto. Ela estava muito iluminada, vestida com um vestido branco listrado de cinza bem clarinho, que ela usava quando era viva. Estava com os cabelos enroladinhos, igual quando fazia permanente e usava seus óculos. Mas eram os óculos antigos, de quando ela cuidava de mim quando eu era pequena. Eu levantei na cama, olhando para ela e continuava ouvindo a sua voz na minha cabeça, que me dizia: pega na mão da vovó. E ela esticou a mão em minha direção. Eu tentei pegar na mão dela por 3 vezes, mas a minha mão passava reto por aquele vulto iluminado. Enquanto eu tentava pegar na mão dela, eu olhava em seu rosto e ela sorria enquanto subia e esvaía, como se fosse evaporando aos poucos. Aquilo, em outra situação, iria me encher de pavor. Mas não, era minha avó. Aquela cena me encheu de paz e alegria, e eu imediatamente consegui voltar a dormir como se nada tivesse acontecido. Não comentei o acontecido com ninguém, porque as minhas primas são meio céticas nesse sentido. No dia seguinte, o tal do fulano fotógrafo apareceu para fazer mais umas fotos e também apareceu para fazer mais umas fotos e vir se certificar de que uma das senhoras tinha conseguido o contato dela comigo. Eu só sorri e fui me divertir com as minhas primas nas piscinas e nos toboáguas. Afinal, eu estava com a proteção da minha vovó. Ana, para você ver como aquele senhor fotógrafo era esquisito, no último dia da viagem, eu, minha tia e minhas primas fomos jogar bingo. E lá estava o fulano fotógrafo. Ele se aproximou da nossa mesa e comentou: ó lá a mesa da menina que o olho brilha. E fez como se fosse umas cruzes no centro da nossa mesa e disse que nós ganharíamos aquela rodada do bingo. Dito e feito, ganhamos! Mas acreditamos ser sorte, né? Sei lá, pois bem. Teve uma outra rodada de bingo e nessa o fulano fotógrafo disse que a gente ia perder. E perdemos mesmo. Já na terceira rodada, ele voltou na nossa mesa, olhou para nós, fazendo os mesmos gestos que tinha, fazendo aqueles mesmos gestos e disse que a gente ia ganhar de novo. Mas que dessa vez teríamos de pagar uma garrafa de Coca-Cola para ele. Senão ficaríamos com dor de barriga. A gente riu, mas logo paramos de rir quando ganhamos pela segunda vez na noite nas rodadas do bingo. Saímos de lá felizes e meio assustadas. Pagamos as despesas da consumação do hotel com aquele dinheiro. E é claro que pagamos também o refrigerante para o fulano fotógrafo. Afinal, não queríamos uma dor de barriga, né? Ah, eu sou tão fã de vocês, já cheguei a passar o dia inteiro escutando seus relatos aqui no trabalho, Ana. Aí eu fico sozinha em casa à noite, me acabando de medo. E agora, quando acordo às 3 da manhã, né? Que faço?
Vixe, assim que vejo a hora projetada no teto do quarto, já trato de fechar bem os olhos para não enxergar nada que me desagrade às 3 da manhã. Sucesso aos assombrados, beijão. Um beijão para você, muito obrigada pela história, pelo relato. E olha só que legal, duas coisas assim, né? A avó e aquele cara que realmente parece que ele estava vendo mesmo, porque houve confirmações, né? Que ele estava vendo as duas senhoras e ele fazendo os negócios para ganhar no bingo. Bom, é a garota que os olhos brilham. Então, bom, pessoal, espero que tenham gostado do relato. Um beijão para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!